Pois, o nosso processo eleitoral foi tudo mais teatro do que eleições. Porque eu costumo dizer que a própria oposição eh, teve que aceitar entrar no jogo, é a minha interpretação, porque não entrando no jogo seria pior. Porque este processo, conforme termina tão mal, começa desde 2019, quando João Lourenço abandona todas as esperanças que nos tinha semeado, no sentido de sair daquele esquema montado a partir de 2010, consagrado naquela Constituição, não é? E então, a partir dessa altura, o Estado, sob o comando do MPLA, eu costumo preferir dizer sob o comando de um sistema que ainda não está bem caracterizado, em que o próprio MPLA também é utilizado. Então, este sistema transforma o Estado num elemento de campanha suja contra a oposição, contra a população, e isso culmina agora com essas eleições em que havia alguma esperança que das urnas, pelo menos, como a oposição soube fazer uma excelente campanha, pudesse resultar alguma coisa positiva. Portanto, foi tudo viciado a partir de 2019 até a campanha propriamente dita, e depois termina neste autêntico roubo de votos, a oposição consagrado por um Tribunal Constitucional que nem sequer reuniu para analisar as queixas da oposição. Da CNE não vale a pena falarmos, porque a CNE é presidida pelo Dr. Manico, uma personagem problemática, né, que ninguém, num país que não seja de doidos, imaginava que fosse presidente de uma instituição com tanta responsabilidade. Sim, estava claro que poderia ser uma ilusão, mas acho que a oposição tentou ir ao jogo para ver se em alguma altura pudesse, digamos, alterar o rumo das coisas. E eu não posso censurar a oposição por isso, até porque estamos num mundo com regras fixadas, sobretudo a partir do Ocidente. Este mesmo Ocidente, infelizmente, que agora vai estar representado no ato de uma posse que é autêntico teatro. Quer dizer, vai se dar posse a um presidente que não foi claramente eleito. Mas é isso. A vida é assim. A oposição poderia ter tomado outras posições, por exemplo, recusar-se a ir ao jogo e recorrer a outros meios de luta política, manifestações e por aí fora, mas sabemos o que havia de acontecer. E já vimos um cheirinho, aquele espetáculo em frente a um comitê do partido, onde foi queimado um autocarro, e estava-se a insinuar que era... A 28 de janeiro. Acho que foi 10 de janeiro. A insinuar-se que teria sido a UNITA por detrás, mas via-se da boca de quem falava a mentira estampada, não é? As prisões de ativistas, alguns até hoje, faz lembrar o período colonial, não é? Mas do tempo em que eu tinha 10 anos, quando eu já tinha 20 anos, o próprio colono não fazia o que se faz hoje, quer dizer, prender as pessoas por delito de opinião, e inventar crimes que não existem. Isso é muito grave. Tanto, especialmente a UNITA,
se não fosse ao jogo, ainda corria o risco de ser acusada dos tempos de Jonas Savimbi, dos tempos de queima das bruxas, da gentice, do atraso e por aí fora. E eu devo lembrar coisas horríveis que foram feitas durante esse período para cansar a oposição e não ter tempo para decidir sobre outras vias. O que se fez, por exemplo, com o Adalberto, anulando um congresso que claramente o elegeu e tentando-se anular o novo congresso que o elegeu. Há pessoas que dizem que eu contribuo muito para que o segundo congresso não fosse anulado, porque me pronunciei muito fortemente sobre aquela ideia de afastar o antigo presidente do Tribunal Constitucional, meter uma membro do Biro Político e no dia seguinte fazer esses preparativos para anular o Congresso novamente. Isso é um escândalo que não há palavra para exprimir uma coisa dessa. Portanto, com essas atitudes todas, acho que a oposição fez muito bem entrar no jogo. Aliás, contribuiu agora para clarificar as coisas, porque eu hoje tenho dúvidas que alguém não tenha consciência da roubalheira que se fez dos votos da oposição. Doutor, há bem pouco tempo já se pronunciava sobre fez uma roubalheira, como o doutor adjetivou aquilo que foi nossas eleições, mas é certo que o Tribunal Constitucional validou os resultados e proclamou João Lourenço Presidente da República eleito. O que é certo é que estamos há pouco menos de 24 horas João Lourenço ser empossado a chefes de Estado por tudo quanto é canto do país, a chegarem, a forças armadas também nas ruas. Que sinal se está a dar? O sinal é claro, há um golpe de Estado. Eu, em 2010, quando se aprovou aquela Constituição, eu já falava em golpe. Mas foi o início do golpe, que nessa altura revestiu-se do aspecto jurídico constitucional. Quando tu tens uma Constituição, na altura de 92, que dizia que não se devia mexer na estrutura das eleições separadas, e tu acabas com isso, como aconteceu, a partir dessa altura desenhou-se um Presidente da República com poderes que não existem mais lado nenhum no mundo, mesmo fora do universo democrático, será difícil encontrar um modelo em que o Presidente da República tem tantos poderes. E ainda por cima não é eleito. Ele, quando atua no dia a dia, ele parte do princípio de que pode fazer tudo o que quiser, porque quem vai à eleição não é ele. Vai o partido, um partido que é assegurado pelos serviços secretos que são do Estado, mas servem esse partido. Então ele faz tudo o que quer. É assim que José Eduardo dos Santos fez tudo o que quis, entregou a riqueza toda aos amigos, aos filhos e não sei quantos. Por acaso agora só os filhos é que estão a ser perseguidos. Os outros, Copelipas, Dinhos, etc., estão aí à vontade. Pegaram apenas no ministro, que é o Augusto Tomás, deve ser, por não ser aqui de Luanda, não tem influência, é de Cabinda, é o único que hoje tem uma prisão efetiva. Até parece-me que já cumpriu os 4 anos e não sei por que carga d'água tão vil há hesitações em libertá-lo. Então, para não perder o fio, a meada, isso tudo que aconteceu
em relação ao que chamam agora, que desencadeou aquilo que agora chamam de combate à corrupção, só foi possível quando tu tens um tipo daquela Constituição, em que o presidente não vai a voto, o presidente não vai à Assembleia Nacional para prestar contas aos deputados, né? Quando vejo João Lourenço com um novo discurso, pelo menos durante algum tempo, nós todos ficamos com a esperança que isso havia de acabar. Mas, como disse, foi só de pouca dura, aí um ano ou dois, volta-se ao mesmo esquema, porque a Constituição também é a mesma, os hábitos, as atitudes são as mesmas, e João Lourenço faz exatamente o que José Eduardo fazia, porque está blindado, está protegido, né? O país continua a ir a pique, as poucas empresas que funcionavam, mesmo com o dinheiro desviado, mas uma empresa está a funcionar, você liquida, destrói a empresa, porque é da Isabel dos Santos, o país já não está no poder, ela também já não está, deixam esses condomínios no capim a crescer, pessoas no desemprego, etc, etc. Tudo isso só é possível quando você tem esse tipo de Constituição que vai continuar e que permite, digamos, consagrar o Presidente da República que não foi eleito, né? Mas nos golpes de Estado também não é preciso eleger as pessoas. É só meter tropa na rua, né? Antigamente não era preciso meter o tribunal, mas hoje mete-se o nome de um tribunal que não precisa de analisar nada. Esse tribunal, vos garanto, não analisou absolutamente nenhum papel. Aliás, eu teria dificuldade de dizê-lo, embora o soubesse, se não houvesse a declaração de voto vencido da doutora Weba, que clarificou perfeitamente a situação. O Tribunal Constitucional não viu nada. Deram dinheiro, um monte de dinheiro, não é a primeira vez, um monte de dinheiro aos juízes, como digo no meu texto, molharam até pingar de água as mãos, né? Se calhar também fizeram algumas ameaças, né? E o único privilégio que esses nossos colegas, os juristas também, tiveram é assinar um documento que foi elaborado não sei aonde. Acho que os jornalistas deviam investigar quem é que elabora estes documentos que os juízes se limitam a assinar. Porque isso é extremamente grave. Esta brincadeira de fazer teatro em relação a um país e a um povo. Se o povo tivesse uma vida mínima, não é? E se esses governos se preocupassem com o mínimo da situação das populações, eu até não me chateava, não ficava aqui a falar e a denunciar e a sofrer pressão da família que diz tio não fala, pai não fala e não sei quanto. Mas isso é tão grave que temos que falar mesmo. Não é por essa mola que lançou a juventude? Nem pouco mais ou menos. Nem pouco mais ou menos. Decepcionado com o seu país. Completamente. E quem não se decepciona com isso, porque é muito grave, não sei o que anda aqui a fazer. Isso é gravíssimo. De um golpe de Estado em curso, que é a presença das Forças Armadas na rua, mas há informações de que as forças, nada oficial, as Forças Armadas, pelo menos até agora, não emitiu nenhum documento a explicar essa presença, mas em fóruns jornalísticos nós sabemos que a presença das Forças Armadas é alegadamente porque João Lourenço tomará posse amanhã e essas Forças Armadas realizarão desfiles de homenagem para o seu empossamento. Acredita que essa ausência de comunicação, a presença das Forças Armadas também na rua, num clima pós-eleitoral, não colhe, ou seja, dá razões suficientes para que se pense que, na verdade, as Forças Armadas estão aí para intimidar o povo, estão aí para
para reprimir direitos? A sua pergunta é uma afirmação. A sua pergunta é uma afirmação. É justamente isso. Num país onde as pessoas comem em contentores, a disputar comida com os cães, esta exibição de material bélico é para quê? Para que serve? É uma pouca vergonha isso, não é? Portanto, o que se trata é mesmo de intimidar as populações, porque há uma grande ânsia, independentemente da intenção que os partidos políticos que foram roubados, não é só a UNITA, porque a impressão com que eu fico, e os jornalistas deviam ter curiosidade, é que roubaram-se votos aos partidos pequenos para se acrescentar ao MPLA, roubaram-se votos à UNITA, onde não se atribuíram votos à UNITA, e então, hoje, os partidos praticamente políticos sérios estão todos unidos no mesmo ideário para fazer qualquer coisa no sentido de demonstrar esta insatisfação. É evidente que o regime sabe disso e, aliás, já tinha uma previsão que o ambiente seria isso. Por isso não foi anteontem ou ontem que nós ouvimos que havia esses preparativos, compra de material, treino de polícias especiais, compra de cavalos, de cães, etc, etc, para intimidar, quiçá, para fazer... As pessoas não gostam que nós falemos nisso, mas eu com a idade que eu tenho, não tenho que me travar em dizer a verdade. Mas o que se vê é que há disponibilidade para se fazer mais 92, estou a referir-me ao morticínio de 92. Até, tenho que dizer mesmo, disponibilidade para fazer 27 de maio novamente, porque há presos, já tinha referido isso, há jovens presos, lutas e outros, e há toda essa gente, toda essa tropa na rua, todos esses polícias especiais, cães, cavalos. Para quê? Para quê? Eu outra vez no meu texto perguntei. O presidente João Lourenço pediu desculpas pelo 27 de maio. Trouxe o corpo de Jonas Savimbi. Enfim, mas já tivemos o Cafunfo, já tivemos o Inocêncio, já tivemos uma série de mortes. Será que é preciso mais 30 e tal anos para pedir desculpas pelos novos assassinatos que se pretende fazer agora, porque o povo não está satisfeito com o que está a acontecer, a roubalheira de votos, a matança das mínimas esperanças que a população tinha, pelo menos a ilusão de que com outro governo as coisas eu nunca tive ilusão que elegendo-se a UNITA ou outro partido, a fome ia acabar logo no dia seguinte. Mas ouviu a minha declaração de voto a favor da UNITA, eu ficaria muito satisfeito que se alterasse esta Constituição. Essa Constituição é que está a matar o país. Uma Constituição que dá tantos poderes a um presidente. E o presidente não presta contas a ninguém. Esta Constituição, no plano material e no plano formal, que está a matar o país. Esta Constituição que permite que o Presidente da República controle os meios de comunicação públicos, onde só falam aqueles que falam a favor dele e que dizem uma série de baboseiras em que alteram princípios jurídicos, ciência política, etc, etc. É isso que está a matar o nosso país. Eu não acredito que com outro partido, a partir da manhã, esta fome acabe logo. Mas começa-se a construir um país. E nós fizemos uma proposta naquele congresso da nação onde você me entrevistou. Ganha o MPLA, ele compromete-se a alterar a Constituição. Ganha a UNITA,
compromete-se a salvaguardar interesses adquiridos, mesmo alguns mal adquiridos, mas a favor da estabilidade do país. Nada de perseguições. Mas, curiosamente, como estamos perante um grupo de pessoas propensa à caça às bruxas, à vingança, esta coisa que fazem com José Eduardo dos Santos, enquanto vivo, eu costumo dizer que parece que neste governo de João Lourenço só os mortos é que têm vantagens. São adorados, são bem sepultados. José Eduardo dos Santos foi bem sepultado, antes Savimbi foi bem sepultado e não sei o quê. Houve desculpa em relação ao 27 de maio, mortos, não é? Entrega de corpos da liderança da UNITA, que foi assassinada em 92, mas nós, os vivos, somos maltratados. O Adalberto, maltratado. Se houvesse tribunais, por exemplo, que se fez com o Adalberto, havia um crime de racismo, não é? Porque o Adalberto, por ter a cor que tem, foi insinuado que não era angolano. Isso é muito grave. Houve, já falei, anular o Congresso, tentar anular outro Congresso e caluniar, inventar coisas, pagar somas e somas de dinheiro a militantes da UNITA para falarem mal, para dizer isso e aquilo. Quer dizer, é realmente lamentável isso. E isso é o que nós propusemos, que não haveria caça às bruxas em nome, se a UNITA ganhasse. Porque nós precisamos, como eu escrevi aí no livro, do título, precisamos de uma nova partida para Angola. Falhamos em 75, eu não me incluo, porque era muito jovem. Falhou Neto, Savimbi e Holden, não é? Mas tem que se lhes perdoar até pelo tempo, né? E nas circunstâncias que eles atuaram da Guerra Fria. Falhamos em 92, aí sim, eu faço parte, sou alto dirigente do MPLA, falhamos. Falharam, aí eu já não estive, em 2002, em que mata-se Savimbi, derrota-se militarmente a UNITA, mas não se começa a construir um país novo. Falhamos em 2000, não direi em 17, em 17 havia esperanças renascidas, falhas em 2019, agora continuamos a falhar. E nós propusemos isso. Ganha quem está no poder, ele compromete-se a viabilizar um país de inclusão. Ganha um partido da oposição, ele compromete-se a salvaguardar tudo que há de bom no país que foi feito anteriormente. Nada de vinganças, nada de caça às bruxas, vida para frente em homenagem aos jovens, em homenagem ao futuro. Mas os meus amigos não querem isso. Eu já não acredito mais em João Lourenço, por isso, diga o que ele disser, eu não estarei atento. Poderei ouvir por acaso e tal, mas não estarei atento, porque a decepção durante esse primeiro mandato foi suficientemente grande para eu já não acreditar mais em qualquer tipo de discurso. Pode ser que a culpa não seja dele, em preparação, ou há um esquema que nós não conhecemos. Eu estou a insistir sempre aos jornalistas para investigar. Até o José Gama, como que chama? O José Gama, que parece conhecer muitos segredos. Por que não nos diz por que esse país funciona assim? Tinha que nos dizer. O Rafael Marques está sempre preocupado com a corrupção. A corrupção é consequência. É preciso investigar
onde que está o problema deste país? Por que os presidentes da República têm as atitudes que eles têm quando têm oportunidades para serem, como eu costumo dizer, pequenos Mandelas de Angola? José Eduardo, que por acaso até nem gostava de Mandela, diz que não, para ele não era um modelo. Mas João Lourenço diz que sim, que Mandela era um modelo. Por que não aproveitou esta oportunidade? Será que vai aproveitar agora, com um governo sem uma autêntica legitimidade? Que a legitimidade que o João Lourenço vai ter, pelo menos para mim, é uma legitimidade golpista. Quando um exército, quando as Forças Armadas de um país tomam conta de um país e estabelecem um governo, em certa medida há uma legitimidade entre aspas. Porque não se pode contrariar, não é? Porque senão vai ser para a cadeia, ou não se come, não é? Até esse ponto, não é? O doutor acredita que foi legalizado uma ilegitimidade? Sem dúvida. Por isso que eu falo em legitimidade entre aspas. É um golpe. Para mim, é claramente um golpe. É o fim daquele golpe que começou em 2010 e que agora terminou. Sim, pelo andar da carruagem, nada pode, digamos, nos fazer surpreendidos. É evidente que, sob o ponto de vista meramente formal, não há a possibilidade de alterar a Constituição sem negociação. Porque foram consagrados entre aspas, foi consagrada uma vitória de 2 terços, pois. Então, mas neste país tudo é possível. Quando a Constituição de 92 foi alterada, não era suposto ser possível eliminar as duas eleições separadas, porque a Constituição anterior proibia isso. Mas isso aconteceu, o Tribunal Constitucional do Dr. Rui Ferreira, na altura, consagrou, né? Bom, hoje, teoricamente, já não é possível outra vez, né, alterar a Constituição para pior, né, que seria dar mais seria putinizar a Constituição, ou dar mais um mandato a João Lourenço, que começaria uma nova recontagem, não é? Tudo é possível num país onde não se respeita a própria lei que se aprova. Tudo é possível, mas formalmente já não é possível. Portanto, aparentemente houve pelo menos um ganho, não é? Aparentemente houve um ganho porque o governo, como ele próprio fez questão de dizer com o peito aberto, o governo vai funcionar normalmente, vai aprovar as leis que quiser, não haverá geringonça, etc. Mas formalmente não será possível alterar a Constituição sem negociação. Mas aqui tudo vale o que vale. Eu já não acredito mais em nada. Aqui o direito não existe. Às vezes me vem falar no direito constitucional. Tem um miúdo atrevido que chegou a dizer que parece que não estudei o direito constitucional. Meu Deus! Que não estudei o direito constitucional angolano. Se calhar esse direito constitucional não existe aqui, porque não há limites. Desde 92, desde 2002, não é? Que nós vemos que não há limites nem constitucionais, limites legais, muito menos limites ético-morais. Porque foi aprovada aquela lei orgânica das eleições que diz que a contagem formal não pode ser feita à mesa do voto ou nas assembleias de voto. Aquilo
Primeiro, não vamos falar no plano constitucional. Eu ouvi dizer que a UNITA meteu agora uma ação do tipo constitucional. De certeza que vai ser rejeitada, porque eles rejeitam tudo. A UNITA realmente tem muita paciência. Porque este país não tem direito, este país não tem tribunais, este país não tem legalidade. A legalidade é aquilo que os senhores da... não é do MPLA, porque o MPLA também está subjugado. O MPLA também está subjugado. Às vezes, quando ouço o meu amigo Falcão, não vale a pena falar do João Pinto, né? Eu digo, bom, será que ele é uma célula do tal sistema dentro do MPLA? E quando ouço outros elementos, agora cada vez menos, porque todos estão convencidos que isso é uma brincadeira, o próprio MPLA está verdadeiramente subjugado, né? Então, na verdade, o grande problema em relação à questão que me coloca é esse, é que isso não tem Constituição fixa, com limites, não tem direito, não tem ética, não tem moral, não tem nada. Só tem autoritarismo, eu mando, posso, decido e por aí fora. Eu não acredito. Não acredito. Aqui são mesmo como São Tomé. Enquanto não tocar na ferida de Cristo, eu já não acredito mais nesses senhores. Com essa Constituição em que eles insistem em trabalhar, Constituição material, Constituição formal, em que o presidente não presta contas a ninguém, não presta contas ao eleitorado, não presta contas à Assembleia Nacional. É chefe do governo, é presidente da República, amedronta toda a gente, é chefe das Forças Armadas, das securitárias, que trabalham não para o Estado, mas para ele e para o partido, né? Fala de corrupção, mas só corrupção dos outros, mas mesmo esses outros do passado não estão na cadeia. Eu tinha proposto outro sistema. Ir para a cadeia iam eles todos. Acho que foi Samacuva ou Lucas Gonda que apresentou uma imagem muito sugestiva. Todos, João Lourenço e todos os outros, exceto eu, porque eu não estava na árvore, estão na tal árvore que, para se combater a corrupção, conforme eles enunciaram, tinha que ser cortada. E eles estavam pendurados em galhos muito altos, portanto a queda seria fatal. Então, eu como jurista, com profundos estudos e análises, propus aquela ideia da justiça restaurativa, né? Para que a tal justiça que eles fingem fazer começasse depois de uma transição. Ainda tiveram coragem de dizer que eu estava a dizer isso porque eu também sou corrupto. Sou corrupto aonde? Onde que eu estou corrupto? Só porque ainda não como na sarjeta? Querem que eu coma na sarjeta? Talvez seja isso. Então, o problema é que com esta Constituição, com estes hábitos, com esta arrogância que foi aprovada pela CNE e corroborada pelo Tribunal Constitucional, não vai haver mudança. O país vai continuar a afundar-se, não é? Não teremos uma coisa que foi uma grave falta de realização, não teremos autarquias e continuaremos a dizer que o governador é que não presta, o Bento é que um homem daqueles com tanta capacidade de mobilização, etc., agora está a ser culpado de ter falhado.
quando o que falhou é a solução. Eu até já não falo em resolver os problemas do povo, que Agostinho Neto lançou, e muito bem na época, mas eu hoje falaria em deixar que o povo resolva os seus problemas. O grande problema da Angola, há uns anos para cá, é que os que mandam não fazem nem deixam fazer. Então, com esse sistema de os governadores não terem império sobre as suas próprias províncias, o governador está a almoçar, está a ser exonerado, né? Porque não resolveu o capricho do indivíduo que está lá no palácio, né? Com esse sistema não haverá nenhuma província que vai se desenvolver, não vão se resolver, não se vai deixar a população usar da sua imaginação para criar empregos, para Luanda diminuir, por exemplo, e ir para ser acolhida em projetos no interior do país. Não, vão continuar a ser construídos esse tipo de hospitais, grandalhões, equipados com equipamentos que não são usados, né? Sem médicos, sem nada. Vão continuar a construir escolas na minha aldeia, né? Uma escola, estou a falar sério, na minha aldeia foi construída uma escola que tem um nível que talvez desse para um bairro aqui de Luanda, mas aquela escola eu já sei, nunca vai acabar, nunca vai ser inaugurada várias vezes, sobretudo nas próximas eleições, mas nunca vai acabar. Porque lá no meu município também conheço um hospital que todos os anos, sobretudo nas eleições, é inaugurado, mas não acaba. Porque esse governo está extremamente centralizado, né? E eles vão continuar com esse tipo de governo. Há outra alternativa. Por falta de legitimidade, se a população tiver, sobretudo a oposição, se tiver capacidade, o governo vai viver um inferno. Não vai conseguir respirar. Mas é muito mais expectável a outra alternativa, que é continuarem a gastar dinheiro com meios de repressão, né? Continuar a gastar dinheiro com coisas que não são úteis para o país, a todos os níveis, na educação, na saúde, etc. Política de elefantes brancos, não é? E deixar a população na situação degradante que estamos a viver hoje e a piorar. Vai ser cada vez pior. E aí, nas próximas eleições, vamos ter mais um golpe que vai aprofundar este. É assim que Angola está numa situação que só vocês, os jovens, que depois um dia vão resolver. Não sei como. Doutor Marcos, na sua opinião, os deputados da oposição, na sexta-feira, devem tomar posse? Eu acho que sim, devem tomar posse, porque é preciso participar no teatro. Porque não participando é pior. Não participando é pior. Porque vamos legalizar, ou a oposição vai legalizar uma situação de partido único, que eles não têm escrúpulos, vão avançar, funcionando como partido único, nem será preciso discutir o que quer que seja para alterar a Constituição, putinizá-la, não é? Dar mais mandatos a João Lourenço, ou criar condições para que o seu Medvedev seja consagrado. Se calhar será uma Medvedev, porque estão a ser muitas senhoras a ser preparadas. E se as coisas mudassem, se instituíssem um modelo, mesmo fora desse modelo dito Estado democrático de direito,
que o Ocidente gosta, não é? Mas depois não luta por ele, agora vão vir consagrar a posse de um presidente que não foi eleito. O professor Marcelo já chegou, com certeza, né? Ele é professor de Direito Constitucional e com certeza que vai dizer que estamos a construir aqui, como disse já várias vezes, uma democracia. Meu Deus, isso é democracia, é isso? O meu professor Marcelo, que me perdoa, mas isso não é democracia nenhuma. Eu, como africano, prefiro, e aliás a minha tese de doutoramento defende isso, que pudéssemos começar a estudar um modelo apropriado para nós, né? Nem que não se chame democrático e de direito. Porque chamar a isso democrático e de direito, virem-nos dirigentes europeus dizer que não, está tudo bem, está-se a construir uma democracia. Não, isso não. Eu não aceito ouvir isso da boca do professor Marcelo e outros, que digam que vieram, digamos, consagrar um governo que, digamos, se instituiu. É preciso, digamos, que os negócios toquem para frente, mas nesse caso sempre favoráveis para eles e não para o nosso povo, porque com esse tipo de regimes o povo nunca vai beneficiar. Nunca vai beneficiar. Doutor, a última questão para fecharmos seria o conselho para o próximo governo. Assim, muito rapidamente, algo que gostaria de dizer ao próximo governo. Não tenho nenhum conselho. Não tenho nenhum conselho, porque não acredito que esse conselho seja ouvido. Porque o meu amigo acompanha, com certeza, a minha página, né? Eu, inclusive, tentaram, esse governo que vai continuar agora, tentou corromper-me, dando-me um cargo, né? Quando eu vinha criticando o sistema há quase 20 anos. Não falaram comigo no sentido de debater as críticas que eu fazia, só me chamaram para assumir um cargo. Toda a tentativa que eu fiz para debater com o presidente as minhas ideias foram goradas, porque a conversa foi sempre desviada para outras situações. Eu voltei a fazer críticas ao sistema que, afinal, era o mesmo. É complicado eu falar disso, porque as coisas podem ser viradas contra mim. Porque há pessoas, sobretudo jovens, que não me conhecem, que dizem que eu estou zangado porque fui exonerado, mas não é isso. Agora, há uma coisa que tem que ser dita. O presidente João Lourenço, nunca por nunca, mas aqui a minha mulher disse que você não é o único, por que se lamenta e tal. Eu não sou o único que viveu essa situação, mas eu sou o único Marcolino Moco, que foi colega de João Lourenço no partido, que andamos na casa uns do outro, não é? É muito feio que alguém que nos convidou para um cargo nos exonere, não é? À hora do jantar, na televisão, sem nos dizer absolutamente nada. Isso tem um significado muito forte. Mas repito, que isso fique bem claro, que não é por isso que eu perdi toda a vontade de dizer qualquer tipo de conselho a esse tipo de regime que continuará agora a ser chefiado pelo presidente João Lourenço. Não tenho esperanças, mas se houver surpresas boas, mas eu tenho que levar muito tempo. Por exemplo, parece que ontem eu reparei que o Reginaldo Silva fala numa entrevista que foi feita na TPA ao engenheiro Fernando Pacheco, que, tal como eu, o próprio Reginaldo e outros,
tidos como críticos, ou até como reviews, como se ser review também fosse um crime. É como essa coisa de dizer, você fala isso porque é da UNITA. Não, eu, por exemplo, não sou da UNITA. Mas se fosse, seria crime. E aqueles que saíram da UNITA para o MPLA são criminosos. Mas nós temos essas incongruências. Portanto, eu precisarei de muito tempo para acreditar que há mudança. Sobretudo se me alterarem essa Constituição e alterarem a composição da CNE e se houver uma reforma da justiça, mas feita de forma independente do executivo, não é? Se derem liberdade à comunicação social pública, que a televisão volte a ter, que a comunicação social volte a ter pelo menos um ministro como João Melo, que mesmo assim não é tão liberal como eu, né? Mas pelo menos se viesse um João Melo, outra pessoa parecida, que deixasse os jornalistas entrevistar quem quiserem, entrevistar o líder da oposição, entrevistar a mim como mais velho, entrevistar o Camanho, entrevistar, mas deixá-los falar com liberdade, etc. Quando isso acontecer, eu voltarei a acreditar, mas terei que dar muito tempo, porque o que eu vejo é muito triste. E não aceito que se diga que a África é assim mesmo, porque a Angola venceu muitos patamares para não poder ser um país, digamos, vulgar africano. Somos um país africano, mas não podemos ser tão vulgares assim. Temos bons exemplos. Temos a Namíbia, temos a África do Sul, mesmo sem a tal alternância, mas a África do Sul tem um sistema aceitável. Bom, agora temos outros países, por acaso são todos eles da antiga colonização britânica. Agora, isso que saiu da colonização portuguesa e francesa, eu não aceito esse modelo. Não aceito. Quem manda aí?